bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está nos ouvindo de tarde, boa noite para quem está nos ouvindo à noite, porque, graças a Deus, estamos presentes em todas as redes sociais, possibilitando que você aí que está nos ouvindo, ouça como for melhor para você. Ouvir e ver, só ouvir no carro. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Twitch, onde vocês quiserem, é só sintonizar que a gente vai estar lá. Mais um programa Acordar, esse programa onde nós, 6 mulheres diferentes, interessadas e por isso interessantes, trazem para a roda coisas que nos dão prazer falar, entender, aprofundar, gargalhar, porque, claro, se não é divertido, não tem graça nenhuma para a gente, não se sustenta na nossa atmosfera, então a gente gosta de falar sobre aquilo que também nos interessa. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai interessar, porque é uma coisa que fala do que é comum a todos nós, que é o tempo. Como é que a gente se relaciona com ele? Como é que é com você? Como é que é esse ativo que são 24 horas todo dia para todo mundo e tantas experiências diferentes com essa unidade de tempo, né? Então, como é que você lida com o tempo? Quanto tempo dura o seu tempo, né? O que você faz dele? Consegue acreditar que no final do dia olha para o dia e diz assim, puta, tá bacana, não tá? Então a gente vai botar isso aqui na roda. Eu vou começar falando de... Quando a gente começou a pensar no tema tempo, a coisa que mais primeiro me veio são 2 letras de música muito significativas na minha forma de ter desenvolvido ao longo da minha vida uma dança mais harmônica com o tempo e as suas melhorias, porque eu acredito muito que o tempo traz esse cortejo de melhoria quando a gente realmente está no intento de entender o que ele tem para trazer para a gente. E as 2 músicas sempre que me ocorrem para falar de tempo é o Tempo Rei, né, de Gil, onde ele fala, não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido. E aí é muito interessante, porque a gente está falando de tempo, o tempo passa. E aí ele começa dizendo que tudo vai permanecer do jeito que tem sido. Aí ele fala, transcorrendo, transformando. Então, eu acho que quando a gente entende o tempo como algo que realmente está ali transcorrendo e ele transforma a gente naquilo que eu acredito que a gente mais deseja, eu acho que a gente consegue ter uma dança mais suave, uma dança melhor, uma dança mais legal. Essa música, quando ela vai avançando, tem uma hora que para mim realmente é uma oração, para mim é muito mais do que uma música, quando ele fala assim, transformai as velhas formas de viver, dai-me, ó Pai, aquilo que eu ainda não sei, Mãe Senhora do Perpétuo socorrei. Pedindo ajuda a todos os santos, todos os encantos e axés para trazer aquilo que eu preciso ter, aquilo que eu preciso identificar, porque eu acredito que a gente vem com tudo dentro, a gente tem aqui se arrancando coisa. A gente às vezes fica achando que o processo de passar tempo tem a ver com aquilo que a gente precisa aprender, que a gente precisa botar para dentro, mas eu acho que a gente já vem com tudo dentro e o processo do tempo é exatamente como é que a gente chega nessa descoberta, nessa unidade, ou como é que a gente vai aprimorando a nossa identidade, a gente vai aperfeiçoando o nosso talento, a gente vai reduzindo um pouco as nossas incongruências. Então, eu acho que é a coisa mais linda. E outra música muito significativa é a música que fala da oração do tempo, onde Caetano diz, és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, né? Tempo, 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 tempo. Quando a gente olha para um filho, é que a gente vê realmente como o tempo passa, um ser que nem havia ainda, depois ele entra na barriga, depois ele sai, depois ele engatinha, anda, corre, fica gigante, você consegue carregar, daqui a pouco não mais. Então, é um retrato claro do que o tempo faz. Então, eu gosto muito também de ouvir a oração do tempo, a coisa dele trazer a invenção, dele ser contínuo, e eu gosto de me relacionar com o tempo de uma maneira que fique mais confortável para mim. Por isso, o relógio é a minha bússola para ver o norte que o meu dia vai ter, que a minha semana vai ter, que o meu mês vai ter. Mas eu não tenho nenhuma vontade de sair brigando com o relógio e nem tenho talento para andar na pressa. Mas isso aí é um pouco eu. Beth, me conte você. Tranquilo para você essa dança? Vocês dançam múltiplos ritmos ou tá tudo dentro daquilo que fica mais confortável para você? Você que é toda organizada, gaúcha, né? Pá, como é essa dança? Conte aí. Boa noite a todos os queridos que estão nos ouvindo. E Fafá, eu sou um pouco menos poética. Não é que eu seja, eu acho que eu vou fazer uma análise um pouco menos poética do tempo. Adoro poesia, né?
Então, mas assim, ó, eu acho o seguinte, não é que eu acho, na verdade, o tempo é a coisa mais democrática que nós podemos ter na vida, porque todos nós temos o tempo igual para todos, e cada um faz o que com o seu tempo, o que quer com o seu tempo. Então, nós podemos fazer assim vários raciocínios, né? Vamos imaginar o seguinte: o que uma dona de casa faz com o seu tempo e o que um grande empresário faz com o seu tempo, né? Então, são pessoas diferentes que fazem coisas diferentes e têm resultados diferentes com o seu tempo. Então, isso fica muito claro que é impossível que as pessoas sejam iguais, que a democracia é uma coisa muito relativa, porque todos temos o mesmo tempo e cada um faz o que quer com o seu tempo e tem os resultados que quer. Uns crescem mais, outros crescem menos. Uns usam seu tempo para passear na internet, né? Ficar lá brincando o tempo inteiro, vendo coisas e coisas que não lhe agregam. Outras pessoas vão buscar na internet alguma coisa para o seu crescimento pessoal, que isso, o tempo ele está usando diferente do outro, né? E vai ter bons resultados. Então, são coisas muito diferentes, né? O tempo ele é igual para todos, isso nós não podemos nunca esquecer, né? Eu já tive fases na minha vida que pensei, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso de mais tempo para fazer as minhas coisas. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que acordar mais cedo e dormir mais tarde. Complicado, né? Mas, enfim, essa é a vida, né? Quer dizer, nós temos que usar bem o tempo, administrar bem esse tempo que nós temos. Não é que seja uma coisa estressante, agora este momento eu não posso fazer já, aquele momento eu não posso fazer aquilo. Mas nós temos que pensar a longo prazo e acomodar as coisas, tempo para lazer, tempo para criar um filho, porque ele cresce, se nós não vemos ele crescer, ele passou e depois não volta mais. Então, esse tempo com filhos é muito precioso. Depois vem a culpa, por que eu não vivi com meu filho naquela época que eu tinha que ter estado com ele? Então, tudo isso são fases da vida. Eu mesma, de novo, pensando na minha filha, uma época que eu percebi que ela estava ficando adolescente, eu digo, meu Deus, né? E agora? Adolescência. Então, naquela época, resolvi dar mais tempo para minha filha. Mas, enfim. A má notícia é que o tempo voa. E a boa é que o tempo é que você é piloto do seu tempo. Então, são coisas que a gente se dá conta. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente, ela tenta usar o tempo. Então, gente, passatempo é uma coisa muito perigosa. E a outra coisa é que tempo é o melhor professor, mesmo se você não fizer boas perguntas. Ele lhe dará boas respostas. E a última, mais pé no chão, o tempo é o ótimo professor. Pena que mata seus alunos. Então, nós não temos tempo para perder. Tati, como é que tu percebe essa questão do tempo? É difícil? Não, eu entendo e me identifico muito com essa fala de será que eu não perdi alguma coisa do tempo dos meus filhos, né? Mas eu acho que isso é uma sensação reincidente das mães, né? A gente sempre vai achar que podia ter se dedicado um pouquinho mais, Certamente. ou que podia ter dado um pouquinho mais de tempo, mas na verdade não é assim, né? Eu digo porque ao longo desses 4 filhos, e agora até mesmo hoje, esses dias pensando, refletindo aí sobre o tempo, estava caminhando no shopping e passei numa loja de coisa de bebê e pensei, nossa, né, essa experiência eu já passei, né, esse meu tempo já passou, né, agora eu estou querendo um outro tempo, que talvez ser avó e tal, é um outro tempo, né, e aí quando você se depara com isso, você vê isso mesmo, né, o tempo passou, né, meu filho mais velho tem 30 anos, pô, passou já faz tempo, né. Então, assim, e essa questão do que eu faço com o meu tempo, e quando, às vezes, os mais jovens me perguntam, tia, como é que, né, assim, com dúvidas sobre a carreira, dúvidas sobre o que fazer, dúvidas sobre
né, como administrar, eu digo, pensa primeiro o que você gosta de fazer com as 24 horas do teu dia e coloca a tua carreira dentro disso. Porque se você usar o tempo que você trabalha para uma coisa que não tem propósito, você não vai ser feliz. E eu acho que é muito, muito isso, né? Na verdade, a gente precisa fazer boas escolhas a respeito do tempo que a gente dedica a cada atividade e poder dar para as atividades prioridades. Com questão aos filhos, quando eu tive os meus últimos, eu tive 3 gestações, e aí o último bebê acabou falecendo antes de nascer, foi várias coisas nesse, né, porque eu tenho 2 do primeiro casamento, 2 do segundo casamento, seriam 3, mas um morreu. E aí quando ele morreu, né, voltando a essa história da Beth, eu olhei os 2 pequenos, um tinha 4, o outro tinha 1, e a Luana, que hoje tem 18 e 14, e falei, cara, eu vou dar para eles muito tempo, mas eu vou dar para eles muito tempo na natureza. Eu vou dar para eles uma cidade pequena, um lugar cheio de cachoeira, e aí eu peguei o meu tempo e dediquei uns 4 anos, basicamente, a esse projeto. E aí mudei para Alto Paraíso, e assim começou a minha história lá em Alto Paraíso. Viver com as crianças numa cidade pequena, numa comunidade pequena, dando para eles muito tempo, muita qualidade de tempo, muita presença, e era complicado, às vezes, para trabalhar, tinha que viajar, depois pegar avião, então eu fazia uns turnos, assim, mas consegui dedicar, né, a esse momento aí dessa primeira infância bastante fortemente. E agora também, quando fui para os Estados Unidos, também muito dedicada a ficar com eles. Acho que eu entendo perfeitamente a Beth, porque os 2 primeiros passaram assim correndo, e esses 2 últimos, assim, eu prestei bastante atenção, tanto que estou bem ok comigo, assim, dentro da minha dedicação que eu dei a isso, que é uma coisa imensa e afeta muito, principalmente nós mulheres, né, que temos inclusive que trabalhar, porque que tempo eu vou dar para eles? Começa desde as primeiras decisões de amamentação, que hora eu vou amamentar, mas depois... Então a gente sente isso, né, que as crianças acabam definindo, né, a família acaba definindo muito do nosso tempo, onde a gente deveria, né, prestar mais atenção no tempo, porque no final é isso que passa, isso que nos lembra que o tempo passou. Bom, essa é a percepção assim que eu tenho do tempo, né, de como eu percebo ele. E você, Zia, como é que você percebe aí? Você que ficou tanto tempo, às vezes, fora, né, não dá essa angústia, assim? Olha, eu fiz com o meu tempo eu acho que uma maravilha, porque eu aproveitei todo o tempo do mundo. Aí quando eu chego aqui, no alto dos meus quase 63, que eu vou fazer na próxima semana, sabe? Aí eu digo assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa nesse mundo, nessa vida. Eu aproveitei o tempo ao máximo. Olha, com 21 anos, eu fui morar em Londres, aí passei lá uns bons 8, 9 meses. Aí depois voltei de Londres e continuei a faculdade e fiz tanta coisa, eu fazia festivais e cantava e fazia televisão e tanta coisa, eu fiz tanta coisa nesse tempo que eu achei que já era hora de eu parar um pouquinho para ter tempo para amar. E eu fiz isso quando o Luiz apareceu, quando eu tinha 54 anos de idade. Luiz é o meu marido, que é português, mora em Portugal e que tem bons negócios em Portugal, embora eu tivesse aqui uma carreira ótima, certo? Mas eu disse, não, está na hora de me dedicar ao amor. Eu nunca tinha feito isso de verdade. Era a carreira, e a minha filha Maria, e a família, e pai, mãe, irmão, e nunca foi uma coisa assim, me dedicar ao homem da minha vida. Porque o que eu acho mesmo é que o homem da minha vida só apareceu quando eu tinha 54 anos, embora eu tivesse me apaixonado tantas vezes e tudo mais. Mas sabe quando o tempo passa e você amadurece e percebe com a sua maturidade que nunca tinha sido, na verdade, assim, dessa forma, sabe? Aí estava na hora de amar, no meu tempo. E o que eu fiz? Apesar da minha carreira aqui, do programa no ar, o programa Nomes, eu fui para Portugal, para viver com o grande amor da minha vida, e tenho feito isso. Faço uma ginástica danada com o meu tempo. Vou para lá, volto. Durante
até os últimos 3 anos atrás, eu vinha de 2 em 2 meses e passava aqui 15 dias, gravava 8 episódios, 8 entrevistas, que era um programa de entrevista, marcava tudo antecipadamente, quer dizer, otimizava o meu tempo com agenda. Faz agenda, gente, agenda é bom, olha, a agenda me ajudou a vida inteira. Deu certo. E faz exercício, vai de manhã para a academia, que aqui a vida rende. Sabe, faz exercício. Se você não pode ir a uma academia, se você faz outro tipo de exercício, ou não pode fazer exercício, sabe, faz algum tipo de exercício mental, faz algum tipo de exercício para que o seu dia, sabe, ande mais depressa. Você precisa de otimizar o seu tempo. E uma agenda vai muito bem nessa hora, sim, com certeza. Aí, quando ontem eu fui no salão, no cabeleireiro, para fazer o cabelinho e as unhas, a minha cabeleireira disse assim: o tempo é de Deus, o tempo é Deus quem decide. E vai ter alguém aí que vai falar sobre sabe, o tempo e Deus, e sabe, a fé e tudo mais. Mas a minha manicure chegou para mim e disse assim: o tempo é uma coisa que pode durar para uma mulher ou para uma pessoa que perdeu o ano na escola, é o tempo de 1 ano que ele perdeu. O que ele perdeu nesse ano? Perdeu um monte de coisa. Perdeu de continuar numa sequência lógica que ia dar muito mais movimento à sua mente. Perdeu de conviver com aqueles colegas que ele passou a vida inteira, todos os anos convivendo. Perdeu de se formar mais rápido, de trabalhar mais rápido, ou até de não conseguir se formar, porque como você perdeu o ano, isso já pode travar alguma coisa na sua vida. Quer dizer, pergunte a uma pessoa que perdeu o ano na escola quanto dura 1 ano. Agora, pergunte a uma mulher que está dando à luz e que está com uma dor danada e que vai passar ali aqueles minutos, ou aquela hora, ou aquelas horas, quanto dura 1 hora? A hora da dor. É uma dor. Demora horas, demora séculos, não para nunca. E aí, pergunte a um motorista, ou a pessoa que foi salva pelo motorista, quanto dura 1 segundo, se você consegue evitar um acidente. Quer dizer, o tempo tem essa variedade, essa variação, né? O tempo pode ser imenso e pode ser muito forte, muito intenso e durar muito mais do que o que está no relógio. E o tempo pode ser muito, muito eficaz em apenas 1 segundo e mudar tudo. O que é o tempo, gente? O tempo é o que você tem que procurar para ser feliz. Você tem que buscar mesmo, sabe? O que é que eu fiz? Eu fui atrás de um destino e o tempo foi remendando tudo, dando certo. E agora eu estou aqui, ó. Já fiz 5 episódios desse programa Acordar, eu fiz em Portugal. O tempo me ajudou, a tecnologia que veio com o tempo me ajudou a, sabe, otimizar meu tempo. E tudo foi acontecendo. O tempo é o senhor de tudo. Essa frase é ótima. Porque veja o que aconteceu. Nessa pandemia, por exemplo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu escrevi em todos os espelhos que eu tenho, eu coloquei da minha casa, lá em Portugal, onde eu vivia nessa época da pandemia, eu vou assim, vai passar. Isso também vai passar. O tempo vai passar. O tempo que a gente acha que é ruim, vai passar. Ou o tempo que a gente acha que não vai poder fazer tudo, vai passar. O tempo sempre passa. O tempo existe. A ciência já não acredita nisso. A ciência coloca de uma forma como se o tempo não existisse. Einstein diz: o tempo é uma ilusão. Então, o que é o tempo, afinal? O tempo é o que a gente tem que aproveitar. Cada segundo, cada minuto, da melhor forma possível. Otimize seu tempo, e aí você vai ganhar todo o tempo do mundo. Não é, Dani? Com certeza, viu, Lu? Olha, essa questão aí do tempo, você falou tanta coisa, né? Bom, primeiro, tirar um tempo para falar: oi, tudo bom? Como é que vocês estão, gente? Todo mundo que está aí ouvindo a gente, todo mundo que está aqui junto com Acordar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom,
Dito isso, Lu, eu não sei se eu convivo tão bem com o tempo quanto você. Eu juro, eu acho que já nasceu comigo. Eu me lembro, uma das minhas primeiras memórias de criança, eu me lembro de pequenininha ainda, sabe? Antes dos 4 anos. Eu me lembro de sempre ter na minha cabeça que outras pessoas estão se divertindo, estão correndo, estão brincando, estão fazendo coisas. E eu estou em casa. E eu estou sentada. E eu estou, enfim, eu não estou fazendo aquilo que eu sei que em algum lugar do mundo outras pessoas estão fazendo. Então, olha só que agonia para uma criança. E eu sei que eu tinha menos de 4 anos, porque morava ainda no sul do Brasil, o lugar onde eu nasci. E eu tinha essa impressão. Eu tinha essa aflição. Eu tinha uma ansiedade já nata. E essa ansiedade, ela anda lado a lado com essa questão do tempo, né? Porque o tempo vai passando. E eu comecei a fazer as pazes com o tempo quando eu, adolescente, né, tava choramingando por causa de alguma situação, enfim, sei lá, que fosse um namorado, uma festa que eu não ia, alguma frustração adolescente. E aí meu pai chegou para mim e falou: filha, o tempo muda tudo. Sempre, você querendo ou não. Então, acho que foi a primeira vez que eu comecei a querer fazer as pazes com o tempo. E nessa frase que ele me disse, tinha tanta sabedoria, né? E às vezes a gente não lembra disso. O tempo muda tudo. Muda você querendo ou não. Luzia acabou de falar isso, né? Ele vai apaziguando, ele vai mudando, ele vai modificando. E só que eu continuei muito aflita, fazendo milhões de coisas, né? Minha vida acelerou num nível, porque era o que eu precisava, eu queria aquilo. E eu acho que eu comecei a desacelerar o meu tempo, e foi uma coisa muito boa para mim. Eu comecei a desacelerar e realmente a conseguir fazer as pazes com o meu tempo quando eu aprendi a saltar de paraquedas. Uma atividade tão radical, né? Aí as pessoas perguntam, mas por quê? O que tem o tempo a ver com saltar de paraquedas? A gente, do momento em que a gente sai da porta do avião até o momento que a gente pousa, assim, pousa no chão, paraquedas embaixo, beleza, você tá seguro já no chão, você demora aí uns 4 minutos, 3 minutos e meio, 4, no máximo, mesmo. Do instante que você sai do avião até o momento em que você abre o paraquedas, são poucos segundos. Acho que não chega a 55 segundos. 50, 45, 50 segundos. Dependendo da altura que você saltou. Então, parece muito pouco quando eu te falo, né? São 50 segundos. Só que esses 50 segundos, eles são de uma intensidade. Aí eu entendo quando os cientistas falam assim, o tempo não existe. Porque nesse instante, o tempo não existe. O que acontece? Você sai de um avião e você se coloca em perigo, você se coloca face a face com o seu fim. Porque a real é essa, você sai de um avião, se você não puxa o paraquedas, se ele não abre, você vai para o chão direto. Óbvio, você tem vários paraquedas com você, artifícios para que nada dê ruim. Mas, irracionalmente, quando você sai daquele avião, o seu cérebro pensa, meu Deus, faltam 50 segundos para chegar no chão. É só isso que te resta. Então a coisa meio que desacelera. E sabe naqueles filmes que a gente vê assim em câmera lenta, sabe? O protagonista numa situação de perigo? É exatamente isso. Você desacelera. E cada segundo ele vai se desdobrando numa intensidade. E tudo que passa na nossa cabeça, tudo que a gente enxerga naqueles poucos 50 segundos, eles são tão intensos que aqueles 50 segundos viram uma eternidade. Então, eu acho que se a gente nascesse com uma contagem regressiva, sabe, a gente ia ter mais essa percepção dessa passagem de tempo e do quanto a gente precisa estar presente. Eu não digo nem produzir, porque eu acho que a minha ansiedade sempre foi essa produção. Eu preciso produzir, eu preciso estar fazendo alguma coisa, mas não é sobre isso. Quando você está naqueles 50 segundos, que poderiam ser os 50 segundos finais da sua vida, você olha para o chão e pensa assim, o que eu fiz que importou? Onde eu estive que importou? Quando eu chegar lá embaixo e
estiver tudo bem, o que eu vou fazer, sabe, para que os restantes minutos, horas da minha vida valham a pena? Para que realmente, nos 50 segundos finais da minha vida, eu olhe para trás e diga assim, nossa, eu cumpri aquilo que eu vim cumprir. Eu amei, eu curti, eu me conectei, eu deixei um legado que seja de amor, de carinho. Então, eu acho que me colocou dentro de uma prioridade, sabe? O tempo de 50 segundos saltando pela primeira vez de um avião me deu uma escala de prioridade da minha vida, uma escala de valores, o que eu tenho que priorizar, porque o tempo, ele não é infinito. Não aqui nesse plano, não é infinito. Ele vai acabar, ele vai mudar, as fases mudam. Então, essa prioridade, né, que eu estabeleci, ela realmente começou uma outra relação minha com o tempo. Uma relação do que eu estou fazendo hoje, se eu estou presente aqui hoje. Eu estou presente aqui com vocês, sabe? E quando eu desligar, eu vou estar presente com quem estiver à minha volta, é realmente estar naquele momento, estar no momento presente. Não tem muito a ver, para mim, na minha cabeça, com produtividade, tem a ver com isso, com essa presença, não só física, é uma presença emocional, uma presença de alma e uma presença intencional de cada ação. E confesso para vocês que isso acaba se esvaindo, né? Então, você tem isso claro na sua cabeça, as coisas vão acontecendo, os dias vão passando, você vai esquecendo, mas é muito importante lembrar disso, que seja de manhã, no momento de meditação, sabe? É você realmente se colocar, se tornar presente para aquele dia acontecer. Então, Luzia, você falou um negócio de malhar, de acontecer ali de manhã já cedo, fazer uma malhação. Eu acho que isso também, para mim, me coloca em foco, me traz para uma presença física, para uma unidade. Então, eu acho que o tempo, ele hoje em dia, ele estabelece essa relação comigo, sabe? Ele me fala, olha, eu não sou para sempre, olha, eu estou sempre mudando as coisas na sua vida. Isso me traz paz, por um lado, me traz a presença, por outro, e, no fundo, continua me agoniando, sempre me agonia, um pouquinho que seja. Bom, agora, falando de tempo, chegou o tempo aí do nosso patrocinador, porque realmente eu acho que o que importa são as pessoas. E eu acho que esses valores a gente divide com o nosso patrocinador, que nos permite estar aqui, sempre presente com vocês, que é a Tideli. Por favor, solta o nosso vídeo da Tideli. A Tideli é sobre viver ao ar livre. Poder fabricar móveis e acessórios para essa indústria, que é a indústria, de certa forma, do lazer, poder lidar com o lado onde as pessoas estão dando o seu melhor. As pessoas são a nossa base, então nós não podemos negar essa relação. Todos por um igual, não tem diferença entre cargos, todos são tratados da mesma forma que na Tideli. Quando você coloca as mãos, de fato, se não tiver o amor, as máquinas são só auxiliares. As pessoas realmente não têm dimensão de quantas pessoas e por quantas mãos esses móveis passam para chegar até ela. E está aí justamente a magia. A Tideli tem uma gama de produtos que são orgânicos. E esse não é nosso desafio de hoje, é nosso desafio nos últimos 30 anos, foi ter um produto industrializado completamente customizável. É isso, Dani, impressionada com seu relato, pensando nesses 50 segundos de você descendo do avião e indo lá para baixo, e dizendo, tô salva, nada aconteceu, impressionante. Eu não faria isso nem remuneradamente. Eu acho que da minha epiderme para dentro, eu já tenho tanta aceleração, que se eu jogar uma adrenalina e um cortisol dessa qualidade aí no sangue, talvez eu não me recupere. Não sabemos, não pagarei para ver. É muito bom, você veja como cada um dança de uma forma com o tempo, e como essa dança muda também ao longo de um dia, vamos dizer assim.
Eu, como uma baiana, morando em São Paulo há 22 anos, sigo impressionada com a forma como o paulistano se relaciona com o tempo e cada vez mais compreendido da maneira e botando valor aonde realmente existe, na forma como o baiano também usa o seu tempo. As pessoas no geral, mas agora eu estou pegando esse extrato assim, regional. Morei também 4 anos no Rio. Você veja, o paulistano, estou falando de uma maneira generalizada, tá? Não é uma verdade absoluta, é a minha forma de perceber a relação das regiões, das pessoas e dos seus tempos e movimentos. O carioca, ele acorda cedo para botar o corpo dele em movimento. O paulistano, ele termina dormindo mais tarde, porque ele está produzindo e ele malha de noite, né? Então, a gente começa a perceber que aqui em São Paulo tem uma peculiaridade que sempre me chama a atenção e segue chamando a minha atenção, que é uma sociedade que valoriza imensamente a produtividade. Então, quando a gente está inserido numa sociedade onde tem essa valorização muito altiva, imediatamente, quase que num vetor direto e reto, tempo de ócio e de descanso são coisas menores. Ou são coisas que precisam de um preenchimento para você dizer assim, não, aí agora essa atividade que eu estou fazendo aqui no meu ócio ganhou um caráter de utilidade. A urgência se integrou de tal forma à nossa cultura que eu percebo as pessoas sentindo culpa, que eu nem curto essa palavra, porque eu gosto e acho que tem mais poder, responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, por isso que eu tenho culpa, acho que culpa não serve para nada, né? Não funciona. Mas essa urgência que se integrou na nossa cultura faz com que a maior parte das pessoas prefira sentir culpa do que se responsabilizar pela usabilidade que está fazendo do seu próprio tempo, porque alguma de vocês comentou um pouco antes que foi, uma coisa é fato, acho que foi Beth, nada podemos falar o quão democrático é o tempo, porque independente de quem você é e onde você está, o tempo corre igual. Então, essa hipervalorização, essa coisa de ou faz muito ou não faz nada, faz com que as pessoas, nesse esquema binário, elas estejam o tempo todo preferindo fazer muita coisa, não fazer nada. A minha semana ela tem 10 períodos úteis, de segunda a sexta-feira, cada dia com um horário, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Eu preciso, para poder ser capaz de fazer aquilo que eu prometo fazer, ter costuras de pausa na minha rotina. Né? Muita costura de pausa. Como eu acordo muito cedo e durmo muito cedo, eu já de largada já fico aí na desvantagem de não ter muito tempo, porque eu não consigo prolongar meu tempo, e nem quero. Eu tô bem. Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente pensar é isso. Por que eu associo a usabilidade boa do tempo se eu tô produzindo alguma coisa? E por que quando eu usufruo do meu tempo no ócio, ali numa tranquilidade, né, se eu paro ali, eu fico assustado, né? Então, eu acho que isso vale a pena a gente parar para poder pensar, para poder a gente sair um pouco de uma disputa que não vai rolar, entendeu? Porque não vai mudar, o tempo não... E outra coisa, para mim, magna, eu acho que o tempo favorece aqueles que não oferecem resistência. Então, ter a honra e a glória de deixar o tempo passar através de você e deixar o seu cortejo de melhorias, eu acho que é o mínimo para poder a gente realmente poder ser a melhor versão da gente aqui na Terra. E que maravilha seria se esse fosse o propósito de cada um que está aqui, porque todo mundo ia se puxar. Mas percebo que tem gente que só está passeando e está tudo bem também, cada qual com o seu cada um, que cuide mais de si próprio, como dizia Fernanda Young. Mas eu, quando falo assim tempo, eu fico muito inspirada a pensar e a fazer os outros refletirem sobre por que a gente associa não fazer nada uma perda de tempo. Né? E por que eu ofereço tanta resistência? Às vezes, eu fico com vontade de botar uma coisa assim, para poder, tô achando que eu tô com minha testa muito assim, dobrando, tô achando que eu tô meio velhinha, assim, um colágeno, mas eu morro de medo de ficar igual a muita gente que eu vejo que eu não acho legal, porque é como se fosse uma dissolução de uma identidade física que fala tanto, né, que comunica tanto. Por que eu não acolho esse tempo e... Como é que eu danço esse ritmo com ele de um jeito onde eu não precise fazer de conta que ele não está passando, né? Eu acho isso uma coisa interessante. Eu acho que se a gente saísse desse negócio de fazer o tempo inteiro, dessa hipervalorização, eu acho que nós viveríamos vidas que quando a gente... Porque tem uma coisa interessante também sobre a vida, que é o tempo, que é a gente vive para frente, mas a gente realmente compreende. Quando a gente olha para trás, a gente é obrigado a olhar para trás para sorver uma compreensão
capaz de dar para você uma pista segura de para onde você se dirige a partir daquela atitude, a partir daquela percepção. Então, eu acho que a gente está mal educado no uso do tempo, estamos hipervalorizando coisas maiores do que as coisas realmente são. E eu acho que se a gente instituísse aí um tempinho de pausa, nós colheríamos benefícios, espalharíamos os benefícios, como diz, né? Que eu espalhe benefícios. E é só isso que eu desejo com o tempo, que ele proporcione a melhor versão de mim, para que a partir dessa minha melhor versão eu siga espalhando benefício, porque eu acho que é o que conta na vida, no fim de tudo. Diga aí, Beth, eu com a minha poesia menos poética agora, mais poética, como é que... Pense sobre isso, mas não é uma loucura essa urdidura do tempo, essa coisa do preenchimento da produtividade, ou eu estou muito baiana no meu raciocínio? Diga de lá. Então, Fafá, concordo contigo. Já fiquei algumas vezes angustiada em função do tempo, né? Que o tempo passa e a gente dá conta das coisas e fica nervosa. Mas uma época eu pensei, puxa, o dia tem 24 horas, 8 nós passamos dormindo. Eu levei um susto quando eu me dei conta que 1/3 da vida nós passamos dormindo. Aí eu achei que estava dormindo demais. Muito louco. Mas a verdade foi esse momento que eu ampliei o dia, né? Mas, por outro lado, eu concordo plenamente que quem consegue viver e viver bem os seus momentos de lazer, de tranquilidade, de relacionamento, de paz, e, ao mesmo tempo, os momentos produtivos, eu consegui achar melhor isso hoje. Hoje eu consigo fazer isso com mais tranquilidade. Eu sou capaz de sair e ficar tranquila em algum lugar, fora, viajando e tal, mas quando eu estou dentro do trabalho, para mim é muito sério, muito mais, vamos dizer assim, desafiador, né? Mas eu me dou conta de vocês todas falando que o tempo é bem filosófico o tema. Na verdade, nós podemos navegar por várias áreas, né? Do sentimento, da sensação, da coisa prática, e por aí vai. Nós podemos avaliar por todos os aspectos a questão do tempo. E aí, conforme a Dani estava falando ali, que ela tem alguns minutos, segundos para chegar no chão, né? Eu me dei conta, uma vez eu passei por um terremoto na minha vida. E esse terremoto durou alguns segundos também, minutos, né? Foi no México, muitos anos atrás. E ela falando aquilo, eu me lembrei que esse terremoto parecia que durou 1 hora, mas deve ter durado alguns segundos, se não, talvez 1 minuto, eu não sei nem avaliar quanto tempo. Mas foi uma questão de sensação mesmo, de vivenciar, como também a Luzia comentou, que é 1 ano para uma criança que perdeu a escola, né? Que tempo é esse, né? É terrível isso. Como recuperar esse tempo? Recupera esse tempo? É outra questão. É recuperável, né? Recuperamos ou não, né? É outra dificuldade. Então, o tempo assim é uma coisa bem relativo, né? Para cada um que vive, cada um. Mas a verdade é que todos nós temos o mesmo tempo. E aí volta aquela questão. Cada um faz o que for melhor com o seu tempo, o que achar que é melhor para o seu tempo. E como usar o seu tempo. Eu acho fundamental. Às vezes eu fico vendo pessoas que, na minha percepção, talvez esteja errada, estão perdendo tanto tempo, né? Tanto tempo. Por que perder tanto tempo? Com coisas que às vezes não agregam, não trazem experiências boas, nem crescimento, nem a questão da emoção, as vivências boas e tal. Mas é uma questão, é a forma que o meu filtro, né? É como eu vejo. E, na verdade, acredito que cada um esteja vivendo seu tempo, e no fim da vida é que nós vamos avaliar direitinho como é que foi esse tempo, né? Que todos sejamos bem felizes nesse momento, de olhar para trás e ter essa sensação de uma vida bem vivida, de uma vida de ter vivido o seu bom tempo, né? Tati, como é que tu tem essa percepção do tempo? Tu sente desta mesma forma? Essa parte ali que a Fafá estava comentando antes, assim, de sentir uma certa culpa pelo ócio, eu não padeço desse mal. Quando me desconecto, eu me desconecto. E isso é muito bom, né? Porque dentro da minha realidade profissional, isso significa que eu também tenho uma boa capacidade de delegar para as pessoas fazerem coisas para liberar o meu tempo. Então, isso é uma coisa bastante importante
para a gente fazer também, às vezes. É quando, à medida que eu delego para alguém alguma coisa que eu fazia, aquela pessoa pode não fazer igual a mim, pode fazer melhor ou pior, enfim, mas nunca vai ser igual. E aí, nesse momento, eu abro mais tempo para mim, mais tempo para minha família, mais tempo para as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu procuro, e ao longo de todas essas conquistas, claro que aos 20 é diferente, aos 30, mas agora aos 55, eu escolho muito bem o que eu vou fazer com as 24 horas no meu dia. A gente faz essas escolhas sempre. Eu não sou do tipo ativo, assim, acordar de manhã e sair malhando não é muito a minha praia, mas eu procuro, à medida do possível, umas 2 vezes por semana, ter um encontro com o meu personal e dar uma equilibrada. Gosto muito de fazer yoga. Acho que quando a gente faz yoga, a gente tem uma percepção do tempo, na respiração, e a gente vai percebendo aquele espaço que tem, às vezes, entre a musculatura do nosso corpo, nas diferentes posições. Então, isso tudo dá uma dimensão maior para o tempo. Eu queria lembrar também que, do ponto de vista das religiões, o tempo ele é sempre celebrado, né? Então, assim, quase todas as civilizações acharam um jeito de contar o tempo, né? Uns pelas observações da Lua, outros pelas observações do Sol, outros por ambos, mas todas as religiões visam celebrar o tempo de uma certa forma, né? Celebrar o batismo, que é o tempo do nascimento, celebrar a morte. Todos os ritos de passagem fazem parte das culturas de todas as religiões. A gente, por exemplo, tem uma visão sobre o feminino, de que a mulher tem uma parte que ela é donzela, né, que é todo esse momento que ela vem antes de ser mãe, que cada vez está se ampliando mais, entrando aí já nos primeiros 30 anos, 35, é a fase que a gente chama aí da donzela. Depois, quando ela vira mãe, né, e aí ela vai ficar mãe até os 55, 60, né, que daí já os filhos vão saindo para virem os netos, né. Então, tudo são ritos de passagem. Então, a gente vai da donzela para a mãe, para a anciã. São 3 momentos da vida que a gente vai vivendo, né? E é muito bacana isso, e a gente perceber o tempo, né? Isso que a Luzia falou, o tempo para se dedicar a um relacionamento, hoje é muito maior. Quer dizer, você já está com quase todas as outras coisas resolvidas que acabam consumindo o nosso tempo para ganhar dinheiro, nosso tempo para cuidar dos filhos, nosso tempo para... E, de repente, no tempo da maturidade, é um tempo que você tem para você amadurecer as relações, para você prestar mais serviços à comunidade, de uma certa forma, né? Porque entra a questão do serviço mais forte nesse momento, em que as demandas já são menores e você pode se dedicar a isso, você pode se dedicar ao relacionamento, a 2, muito mais do que você podia se dedicar quando estava, né, com o tempo mais apertado para realizar coisas. Então, eu continuo achando que nós precisamos mesmo priorizar as coisas que nos fazem bem com o tempo que a gente tem para viver. E ele vai ser pleno de satisfações se a gente estiver, assim, usando ele da melhor maneira possível. Então, eu vou ler um texto que o meu pai me mandou. Desculpa se eu não ler muito bem, mas eu achei que tinha muito a ver com o que a gente estava falando. E diz que ele é do Mário de Andrade. Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que eu já vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces. O primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los mais profundamente. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis que são discutidos estatutos, regras, procedimentos, regulamentos internos, sabendo que nada será alcançado. Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram. Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência. Minha alma está com pressa, sem muitos doces mais no pacote. Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas, que sabem rir dos seus erros, que não ficam inchadas com seus triunfos, que não se consideram eleitos antes do tempo, que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e que querem andar ao lado da verdade e da honestidade. O essencial é o que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma. Sim, estou com pressa. Estou com pressa para viver com a intensidade que só a maturidade pode dar.
Eu não pretendo desperdiçar nenhum dos doces que eu ainda tenho ou ganho. Tenho certeza de que eles serão mais requintados do que os que comi até agora. O meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com meus entes queridos e com a minha consciência. Nós temos 2 vidas e a segunda começa quando você percebe que só tem uma. Bom, gente, com esse texto lindo, eu vou lembrar para vocês que já está no tempo do fim do nosso programa sobre o tempo. Então, eu agradeço muito vocês que nos ouviram, aos nossos ouvintes. Lembro para vocês, se você gostou, vai lá, se inscreve na nossa página do YouTube, vai lá no Spotify, vai no Instagram, no Facebook, dê as suas opiniões, comente, que nós queremos combater esse papo com você toda semana. Então, um grande beijo, beijo aí para minhas amigas, beijo aí para Fafá, para Beth, para Dani, para Luzia, e queria lembrar que hoje, por motivo de força maior, a Érica não pôde estar conosco. Tá bom? Um grande beijo e até a semana que vem.